E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. No coração do burburinho que vem circulando nos bastidores do futebol brasileiro há uma movimentação que promete abalar as estruturas de São Januário. Um rumor insistente sugere que o Vasco estaria muito próximo de selar um acordo bilionário com o grupo liderado por Evangelos Marinakis, o magnata grego que comanda o Olympiacos e já investe pesado no Nottingham Forest. Fontes não oficiais, mas bem conectadas ao clube carioca, comentam que discussões preliminares vêm ocorrendo em caráter sigiloso desde o início do ano. O boato aponta que a venda da SAF, Sociedade Anônima do Futebol à Mão grega, poderia representar não apenas capital fresco, mas também a entrada de novo europeu na gestão do Vasco. A cada dia circulam informações desencontradas sobre cláusulas, porcentagens de participações e valorização futura do elenco. Há quem diga que o pontapé inicial teria sido dado durante conversas em um evento privado em Atenas e que executivos do Vasco viajaram urgentes para encontros preliminares. O que se comenta nos corredores de São Januário é que o valor giraria na casa dos bilhões de reais, o que por si só já é capaz de causar suspiros de incredulidade entre torcedores e analistas. Resta saber se isso se confirma ou se ficará apenas no campo das especulações. Existe também um segundo rumor que percorre as redes sociais mais secretas, aquelas grupos de WhatsApp e Telegram que reúnem bastidores do mercado do futebol. Nesses espaços dizem que a iminente negociação envolveria, além da transferência de participação societária, cláusulas de performance ligadas a metas esportivas, ou seja, se o Vasco alcançar certas posições no Campeonato Brasileiro, Libertadores ou mesmo vender jogadores formados em suas categorias de base. Essas metas, segundo os insiders, dariam direito ao grupo de Marinakis a bônus substanciais que poderiam elevar o valor total da transação a níveis astronômicos. O boato ganhou força justamente porque alguns jogadores receberam propostas de renovação com termos que fogem ao padrão habitual, com prêmios de acesso e premiações exageradas por desempenho. Isso teria sido percebido como um movimento estratégico garantir uma valorização institucional antes do fechamento de qualquer papelada. Por trás das conversas também falam que a atual diretoria vascaína estaria de olho em preservar o comando interno, mantendo o poder decisório, mas com acesso ao capital e suporte do investidor estrangeiro. Se isso se confirmar, o Vasco daria um salto audacioso para o futuro. Nos bastidores, há quem conte uma história curiosa sobre o surgimento desse suposto interesse. Marinakis teria expressado um fascínio pelo clube vascaíno durante uma viagem ao Rio, quando teria se encantado pela intensidade da torcida cruz-maltina e pelo potencial de marca do Vasco. O relato percorreu feiras de negócios e eventos corporativos em Porto, Lisboa e até Milão e supostamente motivou Marinakis a designar uma equipe de scouts e consultores para avaliar São Januário e o ambiente em que o time opera. Se essa equipe estaria de fato em solo brasileiro ou apenas em modo remoto ainda é incerto, mas circulam recibos de hospedagem em hotéis 5 estrelas próximos à sede do Vasco e notas fiscais de refeições em bairros nobres cariocas. A ideia por trás dessa movimentação seria compreender não só a situação financeira, mas também os aspectos culturais e logísticos antes de fechar qualquer negociação. Alguns comentaristas, sem citar fontes, afirmam que tal estratégia suspeita reforçaria a força do rumor, afinal grandes negócios envolvem esse tipo de investigação aprofundada e muitas vezes discreta. Mas claro, ainda que intrigantes, essas informações carecem de confirmação. Outro aspecto que chama atenção na narrativa é a possível participação de empresários brasileiros como facilitadores desse suposto acordo. Disse que figuras conhecidas no mercado esportivo nacional estariam intermediando conversas e articulando cartolas, atuando como ponte entre o Vasco e o grupo de Marinakis. Esse tipo de atuação costuma ser comum em negociações de grande porte, mas no caso específico do Vasco há quem aponte para um personagem que teria fortes laços com o clube e influência reconhecida nos bastidores. O rumor não poupa detalhes e fala até de encontros discretos em escritórios na zona sul do Rio, onde teriam sido discutidos valores preliminares e divisão de cotas. Alguns desses executivos, sempre segundo as conversas informais, teriam se deslocado mais de uma vez para a Europa, onde se reuniram com o próprio Marinakis. A articulação também incluiria a contratação futura de profissionais de elite no departamento de futebol, algo que soaria bem aos ouvidos da torcida sedenta por uma reestruturação. Se essas especulações forem reais, o papel desses articuladores será crucial para que o rumor se torne realidade.
mas até aqui a diretoria oficial do Vasco se abstém de confirmar ou negar qualquer tratativa. Enquanto isso, a torcida vive uma montanha-russa de expectativas. Por um lado, há quem acredite piamente no rumor e veja a possível barganha como um presente tardio pelos sacrifícios vividos nos últimos anos. Por outro, há os mais desconfiados, temerosos de que a venda apenas viole princípios históricos do clube e traga mais dependência do que autonomia. O tema tomou conta de redes sociais, podcasts e grupos de dirigentes amadores, gerando análises apaixonadas que oscilam entre otimismo e pessimismo. O que chama atenção, no entanto, é a política da diretoria atual. Comunicados austeros pedem paciência e prometem transparência, exatamente o que se espera em negociações desse porte. Enquanto isso, o perfil oficial do clube manteve em silêncio nenhum rumorzinho para acalmar os ânimos. E se tudo não passar de um buzz para impulsionar o mercado de patrocínio por trás do rumor bilionário, alguns analistas sugerem que isso pode ser bandeira para atrair patrocinadores novos e valorizar o clube sem qualquer compromisso real. Essa estratégia, de plantar um rumor estratégico, seria ousada, mas não inédita no futebol. Na visão dos especialistas financeiros, caso o rumor se confirme e a venda de uma fatia significativa da SAF ocorra, o impacto orçamentário seria imediato. Alguns relatórios internos supostamente vazados falam em injetar cerca de R$ 1 bilhão em 3 anos, com investimentos escalonados e condicionados a metas. Seriam simpáticos aos objetivos de modernização do Vasco e prelúdio de um redesenho no campus de treinamento, no centro de formação e no perfil de contratações. O plano incluiria ainda auditorias independentes, compliance e novas estruturas de governança societária. Há quem aponte para a intenção de criar um conselho com representantes internacionais, inclusive do grupo grego, que levantaria discussões sobre soberania do clube. Tudo teria sido tratado nos bastidores como cláusulas de blindagem com direito a veto em casos extremos. Os números que circulam no mercado envolvem ganhos extras com venda de jogadores, participação em direitos de transmissão e até cotas de patrocínio esportivo. No jargão de mercado, seria uma operação estruturada com alongamentos de pagamento e não um aporte imediato e vultoso. A grande pergunta, se o rumor é real, é se essas informações procedem. Rumor ainda mais quente circula sobre o elenco. Parte das tratativas comentadas nos bastidores envolveria digitalização dos salários e premiações dos jogadores, com novos contratos lastreados no aporte financeiro que viria com a safra grega. Isso poderia explicar por que alguns atletas tiveram correções salariais mais agressivas nos últimos meses, mesmo em meio à crise financeira. Segundo o que fuga nos bastidores, as novas condições de contrato permitiriam aos jogadores receberem parte do pagamento em moeda estrangeira ou vinculados ao desempenho do clube em competições internacionais. Isso gerou sussurros de insatisfação tanto por parte de profissionais que não foram contemplados quanto por advogados que teriam chamado atenção para possíveis cláusulas abusivas. O rumor aponta ainda que alguns dirigentes estariam retomando contratos antigos com luvas consideráveis, sinalizando que preparativos para a eventual entrada do investimento já estariam em curso. Se isso for verdade, a venda da SAF não estaria apenas na mesa, ela teria sido embrionária no dia a dia do clube. Agora resta saber se os órgãos reguladores e o Conselho Deliberativo vão entrar como freio nessa engrenagem. Há ainda um rumor pungente de que essa negociação envolveria uma opção de recompra ou cláusula de tag-along típica de negociações societárias, garantindo ao Vasco poder recomprar a fatia cedida ao grupo de Marinakis caso os objetivos não se concretizem. Dizem os comentaristas anônimos que isso seria uma proteção para não abrir mão de controle definitivo, sobretudo num tema tão sensível quanto identidade e cultura do clube. A estrutura dessa cláusula, caso exista, teria sido desenhada de forma a permitir uma recompra parcial ou total dentro de um prazo predefinido com valor de mercado ou condições especiais. Juridicamente envolveria cifras bilionárias e avaliações independentes. Se os termos forem realmente esses, estamos diante de uma negociação moderna e bem construída, capaz de atrair investidores de alto nível sem colocar o clube refém de uma venda irreversível. A despeito disso, muitos torcedores permaneceriam cautelosos, afinal, cláusulas desse tipo costumam ser tema de divergência e disputas judiciais no futuro. E aí o rumor perde força. Se for bom demais, parece até verdade demais.
Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Algumas vozes da imprensa especializada chegaram a mencionar que o famigerado acordo estaria tão avançado que poderia ser anunciado logo após o término de competições nacionais, aproveitando o período de férias dos jogadores. A estratégia editorial, se for real, serviria para minimizar os impactos de uma notícia dessa magnitude, evitando turbulências no meio da temporada, especialmente considerando festivais como Copa América ou torneios estaduais. Aparentemente combinaria com o calendário regulatório, com aprovadores locais e com o mercado internacional que segue as janelas de investimentos esportivos. Debaixo dos panos, dizem que agências de publicidade e marketing esportivo já estariam preparando releases e kits de divulgação caso tudo seja oficializado. Isso só alimenta ainda mais a possibilidade de que algo de grande escala esteja de fato sendo costurado. Porém, novamente, trata-se apenas de especulação. Nenhum executivo até o momento admitiu sequer que há tratativas avançadas. Mas claro, se a notícia vazou com todo esse timing é porque existe alguma força por trás, mesmo que seja só para preparar terreno. O que torna o rumor ainda mais palpável é o fato de que outras negociações envolvendo clubes brasileiros e investidores estrangeiros se intensificaram nos últimos meses, criando um ambiente propício para esse tipo de movimento. O mercado de vendas parciais de SAFS vem se aquecendo, com exemplos no Brasil e América Latina, o que legitima a tese de que o Vasco também poderia buscar esse caminho. O que falha no rumor, porém, é a falta de documento em cartório atestando qualquer avanço oficial. Mas aí surge outro tipo de rumor: estaria o Vasco aguardando a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados LGPD esportiva, com regulamentação prestes a sair, para oficializar a transferência com segurança jurídica. Isso fortaleceria a narrativa de que o clube evita precipitações e atua com cautela. Sob esse ângulo, o silêncio da diretoria e o timing estratégico fariam sentido e passariam de ponto de suspeita para indício. Se confirmarem esse adiantamento regulatório, o mercado esportivo pode parar para esse anúncio e o seu eco pode repercutir tanto internamente quanto nas bolsas esportivas internacionais. Internamente, comenta-se que o Conselho Deliberativo do Vasco teria sido convocado às pressas para uma sessão fechada na semana passada, já condicionada à discussão sobre a potencial oferta de investimento. O que se especula é que essa sessão reservada teria tido pauta única: deliberar sobre autorização para seguir adiante com negociações confidenciais. Algumas vozes garantem que já há documentos na mesa, mais lacrados e com cláusulas de confidencialidade. Se isso for real, há uma articulação institucional interna que pode indicar que os rumores não são meras invenções. Ainda assim, é frequente que clubes convoquem conselhos para tratar de temas sensíveis e sigilosos. O que causa curiosidade é a pressa e o sigilo, riscando de vez a linha entre rumor e rumor organizado. Internautas também passaram a monitorar horários de jogos e reuniões, comentando que reuniões vespertinas no clube foram substituídas por encontros em cafés discretos da Gávea. Isso dá ainda mais tempero à conspiração: estaríamos diante de uma negociação agendada a dedo. Finalmente emerge o rumor mais provocativo: teria o Vasco, já em parceria com Marinakis, recebido uma proposta de um grande patrocinador europeu interessado em explorar a marca Cruz Maltina em mercados como Grécia, Reino Unido e Oriente Médio. Se confirmado isso, elevaria a narrativa a outro patamar. Não se trataria apenas de aporte financeiro, mas de ampliação da marca para além dos limites do Brasil. O barulho que circula envolvendo agências de licenciamento internacional, representantes de merchandising e players do esportes cria uma pintura que sugere visão global. É possível que esse rumor tenha sido cuidadosamente construído às margens da rodada de negociações, de forma a gerar expectativa positiva na torcida. Resta saber se isso é apenas voodoo financeiro ou prelúdio de transformação. Se o Vasco entrar nesse caminho, estará na vanguarda do futebol brasileiro moderno. Agora tudo depende de uma confirmação oficial, caso contrário ficarão no ar boatos épicos, histórias de bastidores que alimentam o imaginário do torcedor vascaíno por gerações. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.